Capítulo 6. Apenas continue chorando. Meu próximo encontro com o dom das lágrimas veio no contexto de uma das melhores épocas que já vivi em relação ao mover coletivo do Espírito Santo. Em 11 de novembro de 2009, o Espírito Santo caiu na escola bíblica do IHOP em Kansas City. E ao longo dos 10 meses seguintes, vimos mais de 7.000 testemunhos de salvação, cura e libertação que ocorreram enquanto Deus nos esmagava com a sua glória. Quando aquele tempo de despertamento terminou, nós começamos a sentir uma mudança de estação. A nova estação parecia ser muito diferente da anterior. Na verdade, Ruth começou a ter muitos problemas em seu corpo. Nós havíamos sido convidados para ministrar numa conferência em Fredericksburg, no estado da Virgínia, nessa época. Quando chegamos ao nosso hotel, começamos a compartilhar sobre um sentimento crescente de que uma guerra estava sendo travada em nossas mentes, corpos e almas. Naquela noite nós conversamos, choramos e oramos juntos. Antes de dormir, pedimos que Deus falasse conosco para nos ajudar a compreender o sentido do que estávamos sentindo. Durante aquela noite, Allen teve um sonho profundo que se provou ser um dos indicadores proféticos mais claros pelos quais nos orientamos ao longo dos últimos 9 anos. Antes daquela conferência, Allen Hood havia escrito um artigo intitulado Levantando-se numa conjuntura crítica para a revista Ministry Today. O artigo discorria sobre o livro de Joel, que dizia a respeito a um chamado às nações para que elas orassem, jejuassem e se arrependessem. Allen enfatizou que se não discerníssemos o momento em que estávamos vivendo algo terrível, pior do que nossa situação naquela época, aconteceria. No sonho, Allen estava olhando para uma tela de computador e lendo aquele mesmo artigo que ele havia escrito. Ele estava rolando a tela para ver os comentários que eram postados abaixo do artigo e ficou chocado ao ver os comentários, que eram feitos por bruxos, feiticeiros, que estavam amaldiçoando os líderes da igreja, suas famílias e seus ministérios. Ele então clicou em um dos comentários e de forma horripilante foi tragado para dentro da tela. Em seguida, Allen se viu numa sala de frente para um feiticeiro que tinha uma serpente piton pendurada em seu pescoço. Allen olhou em volta e viu que havia pornografia sendo exibida na parede atrás do feiticeiro. Ele ouviu este homem amaldiçoando-o, quando repentinamente ouviu uma voz atrás dele dizendo: Allen, isso é feitiçaria. Mais tarde, Allen disse que ele nunca pensou na feitiçaria como estando conectada a uma pessoa real, mas que era mais como um espírito etéreo que estava à solta, se revelando de tempos em tempos. Na cena seguinte do sonho, Allen viu milhares e milhares de jovens reunidos numa atmosfera de avivamento e ele soube que aquilo representava a colheita. Ele sabia que aqueles eram os dias pelos quais havíamos aplicado nossa fé e compreendeu que um grande tempo de visitação de fato ocorreria. Nesse contexto, Allen viu Bob Jones e eu nos abraçando. Então, no sonho, Bob e eu declarávamos uma frase de Salmo 126:3. O Senhor fez grandes coisas por nós. É importante aqui dar um pouco de contexto sobre Bob Jones e como ele se relaciona com a história. Bob era um homem profético que teve uma experiência de quase morte em 1975. Deus o enviou de volta para preparar alguns líderes do fim dos tempos para o que viria sobre a terra. Um dos líderes para quem Deus o enviou era Mike Bickle, em Kansas City, no estado do Missouri. Deus usou Bob de formas profundas durante a maior parte dos anos 80. Mais especificamente, Bob foi usado no estabelecimento e na confirmação do que Deus faria em Kansas City, através do ministério de Mike
e do que mais tarde se tornaria o IHOP. Allen e eu havíamos tido reuniões com Mike por aproximadamente 20 anos, ouvindo histórias após histórias sobre como Deus usou Bob Jones de modo sobrenatural para confirmar o que ele faria nos tempos subsequentes. Embora nunca houvéssemos conhecido Bob pessoalmente, sabíamos que estávamos profundamente conectados a ele e sabíamos que, em algum sentido, nós estávamos caminhando no cumprimento do que Bob havia visto. Então, por causa do sonho de Allen, onde eu e Bob Jones nos abraçávamos e declarávamos o Salmo 126, nós sabíamos que Deus estava unindo a geração passada que viu o mover de Deus e a geração que viria a experimentar o mover de Deus. A feitiçaria veio contra vocês. Após ouvir Bob e eu declarando, o Senhor fez grandes coisas por nós. Allen acordou do seu sonho. Ele estava muito empolgado porque o Senhor havia falado em resposta à nossa oração. Embora Allen tenha visto que a guerra estava acontecendo em decorrência da feitiçaria e que nós precisávamos lutar, ele ficou aliviado, pois, enfim, havia compreendido contra o que estávamos lutando e qual seria o resultado disso. Saber o que está acontecendo é 75% da batalha. Allen rapidamente veio para o meu quarto no hotel, bateu na minha porta e disse enfaticamente: "Se apronte e me encontre na área do café da manhã. O Senhor falou comigo." Me aprontei o mais rápido que pude e desci para juntar-me a ele. Assim que me viu, Allen começou a contar o sonho. Enquanto ele contava a parte do sonho onde Bob Jones e eu nos abraçávamos, uma senhora aleatória veio até nós e interrompeu Allen. "Você é Allen Hood?" "Sim, sou eu," Allen respondeu um pouco surpreso. Ela então disse: "Olá, meu nome é Bonnie Jones e meu marido Bob e eu gostaríamos de tomar café da manhã com vocês dois." Ficamos absolutamente perplexos. Bob Jones estava sentado numa mesa perto de nós e não fazíamos ideia disso. Não fazíamos ideia de que ele estaria em qualquer lugar perto da Virgínia, embora soubéssemos que Deus queria fazer algo. E aqui estava a sua esposa, que veio à nossa mesa nos convidar para nos sentarmos com ele. Ok, dissemos enquanto a seguíamos para a mesa deles, completamente chocados e pasmos. Estávamos prestes a conhecer o homem a respeito de quem vínhamos ouvindo as histórias por quase 20 anos. O mesmo homem que foi uma figura-chave no sonho de Allen, bem na noite anterior. Quando nos sentamos, a primeira coisa que perguntei a Bob Jones foi de que lugar do estado do Arkansas ele era. "Sou de Wadron," ele disse. "Bem, eu sou de Alma," disse eu. Inacreditável. O homem era de uma cidade cerca de 30 a 40 minutos de distância de onde eu fui nascido e criado. Então, ao longo de 1h30, Bob falou sobre muitas coisas enigmáticas e Allen e eu estávamos fazendo o nosso melhor para acompanhar o seu raciocínio, tentando interpretar um pouco do significado das frases de Bob e como elas se aplicavam à nossa situação. Honestamente, não entendemos a maior parte do que ele estava dizendo. Videntes proféticos veem as coisas e tentam colocá-las em palavras, deixando muitos de nós totalmente confusos. Mas eu descobri que quando você está numa situação como essa, tudo o que precisa fazer é balançar a cabeça para cima e para baixo, olhando penetrantemente para o profeta. E então, tudo funciona. Quando o nosso tempo estava acabando, ele começou a falar com mais clareza. Ou devo dizer, Allen e eu finalmente estávamos entendendo a interpretação. Bob compartilhou sobre como ao longo dos anos ele estava orando e esperando que nossa nação pudesse ter um avivamento, que não fosse acompanhado de juízo, mas que agora ele estava convencido de que os dois viriam.
Nossa nação vivenciaria tanto um avivamento quanto um juízo. Neste ponto, ele começou a profetizar sobre nós e as palavras que viriam de sua boca moldariam e definiriam os próximos 9 anos de nossas vidas. Vocês, rapazes, estão pregando sobre Joel, disse Bob, e estão chamando a igreja a orar e jejuar, e eu vejo que a feitiçaria veio contra vocês. Ele então olhou para mim e disse: eu vejo marcas de mordida de piton em seu pescoço. Ele então continuou falando sobre o ambiente de guerra que envolve chamar a igreja à oração e o jejum, e sobre como a feitiçaria havia sido liberada contra líderes que estão se levantando em prol dessas duas posturas santas. Allen havia ouvido histórias sobre certos líderes no corpo de Cristo no passado que haviam enfrentado a guerra e Bob havia orado por eles, o que resultou num livramento sobrenatural. Então Allen decidiu perguntar a Bob: você poderia orar por nós para quebrar a ação deste espírito? Eu não vou fazer essa coisa religiosa, Bob respondeu rapidamente. O que vocês pensam que eu estava fazendo pelas últimas 2 horas? Nós nos olhamos e pensamos: conversando? Mas não ousamos dizer isso a ele. Ele então seguiu dizendo: vocês, rapazes, têm chorado, não é mesmo? Balançamos nossas cabeças para cima e para baixo, como 2 alunos de escola respondendo ao diretor. Estávamos nos lembrando de como havíamos chorado juntos na noite anterior. Bob nos olhou nos olhos e compartilhou conosco uma das palavras mais profundas que já recebemos. Sabe, rapazes, a feitiçaria entra nos seus olhos e faz você olhar para o tempo passado na sua vida como se você nunca tivesse feito nada por Deus. Então ela o faz olhar para o tempo futuro e o faz pensar que você nunca fará nada para Deus. Mas o choro remove a feitiçaria dos seus olhos. Vocês, rapazes, ficarão bem. Os seus ministérios são bons. Apenas continuem chorando. Aquelas palavras, apenas continuem chorando, pareceram se repetir muitas vezes enquanto estávamos lá, boquiabertos, absortos na precisão profética que havia acabado de dar definição a caminhos pelos quais realmente não fazíamos ideia de que viríamos a entrar. Amigo, eu não tenho dúvidas de que você tem passado por situações parecidas, em que você olha para tempos passados em sua vida e se pergunta se já chegou algum dia a fazer algo por Deus. E olha para o futuro e se pergunta se um dia você chegará a fazer algo por Deus. Quero dizer a você o que Bob disse a nós: apenas continue chorando. Nós sequer suspeitávamos que nos 2 anos seguintes, Allen seria acometido por um distúrbio na tireoide que afetaria sua estrutura física, mental e emocional. E a maior tragédia atingiria a minha família quando meu filho mais novo, meu único filho, seria posto para tirar uma soneca quando tinha 9 meses e meio, mas nunca mais acordaria nesta vida. 8 anos se passaram enquanto escrevo essas páginas, desde o falecimento de meu filho. O abalo que veio sobre nossa família foi intenso. Passamos por muito choro. Houve incontáveis vezes ao longo dos dias, 8 anos, em que eu não conseguia fazer nada além de chorar, chorar e chorar. Nesse momento, eu conseguia ouvir Bob dizendo: vocês, rapazes, ficarão bem. Apenas continuem chorando. Essa pequena frase me sustentou ao longo de algumas noites de trevas, quando eu não conseguia ver absolutamente nada. Limpando os olhos. Em tempos como este, aprendi que as lágrimas precedem a revelação. Quando esgotamos todas as soluções humanas,
Quando não há outra opção e nós atingimos um lugar de vazio e desespero, as lágrimas vêm. Nossos olhos são limpos e a revelação de Jesus vem em seguida. Começamos a vê-lo de outra forma. Como com João, o apóstolo amado, no livro de Apocalipse, seu choro precedeu a revelação do Cordeiro imolado no meio do trono, diante dos seres viventes e dos anciões. O texto diz: no lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, verso 1 ao 6. João ouviu quando foi dito que não havia uma pessoa sequer digna de tomar o livro e abrir seu selo. O que fez com que João chorasse tanto? A principal razão pelo qual João chorou foi que, uma vez que não havia ninguém para abrir o livro e romper os selos, então a injustiça, a perversidade e o pecado continuariam reinando na terra e continuariam existindo sem serem reprimidos. Os efeitos devastadores do pecado continuariam existindo e a humanidade continuaria caindo nas profundezas da depravação. Quando João estava prostrado chorando mais intensamente, um ancião veio até ele e disse para não chorar. Aquilo que foi iniciado em João pela dinâmica celestial foi também encerrado por ela quando ele ouviu o ancião dizer que havia um que foi achado digno. Sabemos o que acontece depois. Quando João contemplou o cordeiro imolado, tomando o rolo e uma nova canção irrompeu nos céus. Mas não podemos deixar passar algo muito importante no texto. O choro precedeu a visão. A limpeza dos olhos através das lágrimas preparou João para ver o cordeiro imolado com 7 chifres e 7 olhos. Creio que Deus conduzirá a próxima geração de mensageiros para passar por portas de choro similares, a fim de prepará-la para contemplar e então proclamar o Cordeiro de Deus em toda a sua glória e majestade. Creio que isso é o que muitos daqueles que são ministros do reino têm experimentado nesses últimos tempos. O Salmo do Choro. Tenho visto que esses últimos anos têm sido alguns dos mais intensos para aqueles que estão na linha de frente pela causa do reino. Muitos dos meus amigos ao redor da terra passaram por muitos tempos dificílimos em que foram expostos todos os pontos fracos de suas vidas, casamentos e famílias. Todos eles foram levados a um lugar de choro, gemido e de agarrar-se a Deus. Esses são momentos de provação severa, e em momentos como esses, tudo o que você tem são as lágrimas. Você não sabe o que dizer, o que orar ou o que cantar, mas você tem lágrimas. Creio que o que estava escondido no sonho de Allen foi o conteúdo do Salmo 123, o que é chamado o Salmo do Choro. O Salmo diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então, nossas bocas se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria.
E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaura nossos cativos, assim como renova as correntes no Neguebe. O que semeia em alegria, colherão com cânticos de júbilo. Aquele que saiu chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Salmo 126, do 1 ao 4. O choro, gemido e as dores de parto que você talvez tenha suportado nos últimos tempos o estão levando a um tempo de promessas, colheita, alegria, sonhos e canção. Muitos na igreja têm estado cativos nessas últimas estações. Casamento, filhos e ministérios têm estado cativos. Alguns estão em cativeiros por causa do seu próprio pecado e rebelião e estão sendo disciplinados por Deus. Outros estão em cativeiro como José esteve e estão sendo alvo da fúria de Satanás. Quer o cativeiro seja resultado das suas próprias decisões ou não, a mesma coisa está sendo operada em você nestes dias. Choro, gemido, humildade. O orgulho, a arrogância, a autoconfiança e dureza têm sido substituídos por quebrantamento, humildade, sensibilidade, compaixão e um profundo reconhecimento da sua necessidade pelo Senhor e de que longe dele você não é nada. Esse tempo de extrema dificuldade tem produzido a semente mais excelente que gera a mais excelente colheita: lágrimas. Os que mais choram se tornarão os que mais colhem. O salmista nos diz que as lágrimas são sementes, que elas estão sendo semeadas no solo. Salmo 126:6. Essas lágrimas são vivas e gerarão algo glorioso na próxima estação. As lágrimas que você está derramando nesta estação resultarão em alegria na próxima estação. A água que flui dos teus olhos nessa estação será transformada em alegria. Gozo e regozijo encherão a sua próxima estação. A água que flui dos seus olhos será transformada em vinho. Ele guarda suas lágrimas em sua garrafa e nenhuma delas está perdida. O riso está chegando, amigo. Novos sonhos estão vindo, amigo. A canção está voltando, amigo. A colheita está vindo, amigo. Eu não posso comunicar adequadamente o quanto este encontro com Bob Jones foi marcante para mim e o quanto o poder do Salmo 126 nesses últimos anos tem se manifestado em minha vida. Em alguns dos meus momentos de maior escuridão, eu podia ouvir Bob Jones dizendo: vocês, rapazes, ficarão bem. Os seus ministérios são bons. Isso estabilizou o meu coração, pois me ajudava a saber que haveria um fim para esse tempo difícil e me dava a segurança de que este fim seria uma grande alegria e eu poderia declarar: o Senhor fez grandes coisas por nós.